Olá a todos, meu nome é Cauê de Carvalho, eu sou aluno do quarto módulo de Eletrônica Noturno da Escola Rubens de Faria e vou falar um pouco sobre a introdução do nosso projeto. Apresentação do tema: Leitor Rift implementado em acesso de catracas para condomínios. Problemas de pesquisa. O projeto inicial era implementar o sistema Rift em catracas de condomínios para garantir uma maior segurança aos moradores, mas com base em discussões foi considerado colocar o meio de poder extrair relatórios dos indivíduos que ali passam para, quando for necessário, tomar medidas de segurança maiores. Método de pesquisa. For utilizado como método de pesquisa para compor a parte técnica, destes as referências bibliográficas, utilizado como mecanismo de pesquisa as plataformas Google e Google Acadêmico, e através dela acessando sites a fim de obter as informações necessárias. Justificativa. Busco desenvolver um projeto simples e acessível, mas completo quanto à medida de segurança a serem oferecidas para moradores de condomínio, garantindo desta forma segurança e privacidade. Objetivo geral e específico: dispor de um projeto que ofereça segurança dentro dos padrões aos moradores de condomínio, fazendo com que esses possam vir a substituir a necessidade de porteiros, visando, sobretudo, reduzir custos operacionais e financeiros, contando ainda com um sistema que possa extrair relatórios para o controle de movimentação. Olá, eu sou a Nicole, então vou falar um pouco sobre a história do sistema de identificação por radiofrequência, suas aplicações e um pouco sobre seu funcionamento. O sistema de identificação por radiofrequência teve seu início durante a Segunda Guerra Mundial com alguns protótipos somente. Estes eram usados como radares para identificação de aviões. No entanto, não era possível saber quais eram os aviões amigos ou inimigos. Alguns anos mais tarde, o físico escocês Sir Robert Alexander Watson Watt conseguira desenvolver um sistema onde podia identificar qual era o avião amigo ou inimigo, que ficou conhecido por IFF, Identify Friend or Foe, identificador de amigo ou inimigo. Nesse sistema, as aeronaves possuíam transmissores que enviavam sinais para os outros aviões, que então era possível identificar qual era amigo e inimigo pelos sinais enviados. Até a década de 60, foram feitos somente protótipos do RFID, Sistema de Identificação por Radiofrequência. Em 1970, os primeiros sistemas foram feitos nos Estados Unidos para identificação de caminhões que transportavam materiais radioativos, e a partir disso foram implementados em outros sistemas, como para destravar portas, pagamentos de pedágios. Em 1980, este último. Já em 1990, o RFID passou a ter sua base de funcionamento em UHF, Ultra High Frequency, que permitia uma quantidade maior de transmissão de dados e em maiores distâncias. Agora, o que é o RFID afinal? É uma tecnologia de identificação de informações com base na radiofrequência. Essas identificações são feitas pelo que chamamos de tags ou etiquetas, que são cartões, que internamente possuem um chip e antenas para sua identificação e comunicação com o computador. Essas etiquetas possuem dois modos de operação. Primeiro, o passivo, recebe sinal de leitura via antena, e ação eletromagnética transformada em energia útil, permitindo a troca de informação do sistema. O segundo modo é o ativo. Aqui, as etiquetas possuem sua própria bateria, o que torna sua vida útil mais prolongada, e a possibilidade de uma memória maior. O sistema de RFID é dividido em três partes. A etiqueta, onde tem o chip e as antenas para a comunicação entre o leitor e a própria etiqueta. O controlador, quem faz o processamento das informações recebidas, ou seja, o computador. E o leitor, que faz a comunicação entre a etiqueta e o controlador, ou seja, ele vai entregar essas informações. Um pouco sobre suas aplicações no Brasil e atualidades.
Com a popularização do RFID, o seu uso se tornou mais acessível e barato. Uma das aplicações onde podemos encontrar pode ser no setor industrial, como em entradas em setores privados, né? Ou seja, somente pessoas autorizadas podem ter acesso ali. No setor comercial, aqueles que são acoplados em produtos, para evitar roubos e tudo mais. Um controle de acesso, como em catracas, que no caso é este projeto, e em passagens, né, em transportes públicos, como podemos encontrar, e em pedágios, como Sem Parar. No Brasil, nós podemos encontrar essas aplicações, mas podemos acrescentar uma, como nas criações de gado. Eles são usados para o acompanhamento da saúde desses. Porém, o que torna esse processo inviável é que é um sistema caro. Então, são poucos lugares que podemos encontrar nos gados. Além disso, o Brasil ainda conta com um grande financiador e investidor nesse tipo de tecnologia, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o que faz com que seja um produto de marca nacional. Um pouco sobre o seu funcionamento. As etiquetas elas podem ser classificadas em algumas classes. São elas: a classe 1 é um sistema passivo, eles não possuem uma bateria interna e as distâncias que podem alcançar de leitura são menores. Além disso, possuem pouco espaço para armazenamento. A classe 2 possui as mesmas características da classe 1, no entanto, possuem uma memória maior. A classe 3 são as semi-passivas. Elas são autossuficientes, ou seja, não necessitam de fonte de energia externa para poder funcionar. E a classe 4, que são as etiquetas ativas, possuem sua própria bateria, emitindo sinal, lendo sinais recebidos e alcançando maiores distâncias, além de ser possível regravar informações e ter maior espaço para armazenamento. Além disso, devemos levar em conta algumas questões para o correto funcionamento de um sistema de identificação por radiofrequência. Entre eles, a distância é o principal. Se o leitor estiver muito longe da etiqueta do cartão para poder realizar a leitura, então as informações ali captadas poderão sofrer alguma alteração. Outro fator são as antenas dos receptores e transmissores dos sinais. Se não estiverem de acordo com o tipo de frequência e distância, os dados não são lidos corretamente. Uma arquitetura básica, de um sistema de RFID é a antena e o chip. Como eu disse, para o correto funcionamento, temos que estar de acordo com a distância que você vai precisar, como na imagem. Você pode ter um curto alcance, um médio ou um longo alcance. Estes são dados de acordo com cada frequência, como pode observar. Quando se determina essa faixa de frequência e, consequentemente, a distância, escolherá o modo de comunicação, que pode ser apenas para o envio de informações, por uma etiqueta por vez, que são as etiquetas passivas, permite o envio e recepção concomitantes ao mesmo tempo, ou sequencial, que neste caso não pode ser uma etiqueta passiva, pois ela precisa de uma fonte externa de energia. E pode-se também determinar qual o tipo de memória. Então, temos a memória ROM, onde o conteúdo nela gravado já vem das indústrias e não é possível apagar. Pode ser a WORM, que permite ser gravado o conteúdo, a ser lido. Ou RW. Ela pode ser a melhor de todas, que permite que o usuário faça quantas leituras e escritas ele precisar. Isso até enquanto o sistema estiver em boas condições.
e falando um pouco sobre segurança e privacidade desses sistemas. O RFID tem inúmeras vantagens, entre elas podendo armazenar as informações, transmitir e regravar. Entretanto, por ele ter se popularizado e estar em diversos lugares que podemos encontrar no cotidiano, ele pode ser facilmente invadido por qualquer indivíduo. Sendo assim, é preciso que as empresas invistam em segurança para esses sistemas. Alguns tipos de falhas que podemos encontrar podem ser eles: interceptação. As tags elas podem ser lidas por qualquer leitor que seja compatível e a uma distância suficiente para recolher as informações. Rastreamento, clonagem, etiquetas semelhantes são feitas e que podem se comunicar com o leitor original. Alteração de conteúdo, um dispositivo externo influencia, como o computador terceiro. Negação de serviços, falhas que ocorrem entre a etiqueta e o leitor, sendo que a informação não é transmitida de forma correta. Para evitar que esse sistema fosse invadido por outros indivíduos, em 2006, cientistas da Universidade de Virgínia em Amsterdã chegaram no primeiro vírus para o RFID. Essa segurança tinha como base o SQL Injection, fazendo com que os leitores operassem de forma mais limitada, realizando somente leitura e filtrando cada informação lida, o que garantiria um acesso mais restrito. O funcionamento do RFID ocorre de uma maneira um tanto quanto simples. Algum objeto que possui a tag RFID se aproxima de um leitor, o qual vai pegar as informações deste objeto e vai transmitir para um sistema de gestão, o qual vai avaliar o que fazer com essa informação e vai mandar para algum tipo de central alguma coisa para que se obtenha algum tipo de resposta. Por exemplo, nos veículos nós podemos observar que, quando aproximamos o veículo que possui a tag RFID do sistema sem parar, que é visto nas rodovias, o sistema vai pegar a informação do veículo que está passando e vai mandar para um sistema de gestão, o qual vai observar a passagem do veículo e vai computar tanto os dados do motorista, como a maneira que será paga posteriormente por ele. Podemos ver isso também ocorrendo em relação a objetos de uma linha de montagem, o qual uma leitora numa esteira de montagem observa, através do RFID, qual que é o componente ou o produto que está passando na esteira, para que assim saiba a melhor maneira de confeccionar o produto, para que não haja incongruências e defeitos na linha de montagem. Olá a todos, meu nome é Rafael de Arruda Moreira, sou estudante de eletrônica do 4º módulo noturno da Escola Rubem de Faria e vou apresentar um pouco sobre os componentes que nós utilizamos no nosso projeto. O primeiro componente é o Arduino Uno. No nosso caso, nós utilizamos o Arduino Uno R3. Ele possui um microcontrolador ATmega328 que opera em uma tensão de 5 volts, possui 14 portas digitais, 6 portas analógicas, e ele trabalha com uma velocidade de clock de 16 MHz. O Arduino é uma plataforma open hardware e ele possui seu próprio ambiente de desenvolvimento, e ele é baseado na linguagem C, o que deixa a programação bem intuitiva, tanto para iniciantes quanto para pessoas mais avançadas. O próximo componente é o módulo RFID RC522. Esse módulo ele é baseado no chip MFRC522 da empresa NXP e é altamente utilizado em comunicação sem contato a uma frequência de 16.56 MHz. Esse chip ele possui baixo consumo e pequeno tamanho. Ele permite sem contato ler e escrever em cartões que seguem o padrão MIFARE, muito utilizado no mercado. Em seguida temos o nosso LCD
Liquid Crystal Display. Esse display ele tem 16 colunas e 2 linhas, com backlight de iluminação, né, azul, e letras na cor branca. Para conexão são utilizados 16 pinos, dos quais usamos 12 para uma conexão básica, já incluindo as conexões de alimentação, backlight e contraste. Temos também o buzzer, do tipo ativo, que contém um circuito oscilador embutido. Assim, basta você energizar o componente para que o mesmo comece a emitir um bip contínuo. Ele trabalha com uma tensão de operação de 4 a 8 volts contínuos. O interessante dele é que no código que você utiliza para o buzzer, o Arduino ele converte a frequência que você insere para um sinal PWM, assim oscilando o sinal sonoro para mais agudo ou mais grave. E por fim, o sensor fim de curso, que no nosso caso ele irá dizer se a porta está fechada ou está aberta. É um sensor com 3 vias, uma comum, uma normalmente aberta e uma normalmente fechada. Quando ocorre o contato, o comum é conectado à via normalmente aberta, e quando não ocorre, o comum é conectado à via normalmente fechada. Logo em seguida, nós temos aqui algumas imagens do desenvolvimento do projeto. Aqui mostrando a ligação do nosso display ao Arduino, utilizando uma protoboard, né? Temos também o módulo RFID conectado à protoboard e utilizando os cabos de conexão, fazendo todas as ligações necessárias. Fora desenvolvida a programação utilizando-se da linguagem C, a fim de ser utilizada no microcontrolador Arduino Uno. Fora implementado um código para a extração de relatórios, pelo Excel, além de inserir os dados necessários para o funcionamento do mecanismo na programação. Utilizamos um código open source disponível na internet, chamado PLX-DAQ for Excel. Com este código, é possível estabelecer a conexão do Arduino diretamente ao Excel e se extrair os dados necessários, implementando no código do Arduino os campos que você quer extrair diretamente para o Excel. Bem, temos aqui uma breve parte da nossa linha de programação, o Void Setup. Na minha opinião, seria uma das partes principais de toda a programação, porque aqui onde inicializamos todos os componentes, como podem ver aqui, inicializamos o módulo leitor RFID, inicializamos o nosso display, o backlight do display, inicializamos a comunicação SPI, que é a comunicação que é utilizada para fazer a leitura, né, das informações do leitor RFID. Inicializamos a nossa comunicação serial, que é através dessa comunicação serial que podemos obter as informações necessárias para enviar para o nosso programa do Excel. Aqui também podemos setar condições, nesse caso aqui do LCD Set Cursor 00, estamos dizendo que ao inicializar o Void Setup irá colocar a condição inicial do cursor na linha 0 e coluna 0. Sendo assim, setado isso, temos logo em seguida a mensagem inicial, que a mensagem inicial será colocada a partir da coluna 0, a partir da linha 0. Também, dentro dessa Void Setup, podemos definir se os pinos do Arduino serão entradas ou saídas, e também podemos setar as condições iniciais dos pinos. Podemos dizer se esse pino ele estará ligado ou desligado. Conclusão. O projeto atingiu parâmetros adequados na medida do possível, levando em consideração o estado em que nos encontramos em relação à pandemia que vivemos.
Rift no futuro. O Rift pode gerar diversos avanços futuramente, indo da área da saúde às indústrias, até a economia e a segurança, o qual é abordado nesse trabalho de conclusão de curso. Porém, o Rift não é perfeito, e existem diversas melhorias das quais podem ocorrer ao próprio equipamento, tais quais a diminuição das etiquetas, tornando sua manipulação melhor, aumentando assim as suas possibilidades de uso. Também pode haver melhorias nas antenas, ou utilização do Rift sem ser necessário um chip. O cronograma de trabalho do RFID fluiu de uma maneira aceitável. A revisão bibliográfica ocorreu nos períodos de abril e maio. Já a discussão teórica e obtenção dos dados, assim como a determinação dos mesmos, ocorreram no período de maio a julho. A análise e sua interpretação ocorreu de maio a junho. Sua escrita foi elaborada no período de junho a outubro, e o seu término ocorreu também em outubro. No período de outubro a novembro, nós visamos a entrega da monografia. O orçamento dos componentes do trabalho de conclusão de curso foi um total de R$ 160, sendo o preço do Arduino Uno de R$ 50. O display LCD 16x2, assim como a interface do display e os cabos, os três custaram R$ 15 cada. A protoboard, custando R$ 20, e o módulo do próprio RFID utilizado, que foi o RC522, custando R$ 45. Já na questão da mão de obra, nós utilizamos como valor do salário base R$ 1.046,56, pois se nós usássemos o valor do salário mínimo, de R$ 1.045, o valor por hora daria o valor abaixo do salário mínimo, que seria de R$ 1.044, por conta do arredondamento do valor. Nós utilizamos o tempo de 2 jornadas diárias, tanto para a confecção do programa, como da mão de obra dos próprios componentes, a construção do RFID com seus módulos. Nós utilizamos 2 dias trabalhados, que dá em torno de 16 horas trabalhadas no total, já que o valor da jornada diária é de 8 horas por dia. Multiplicando o valor de 16 horas trabalhadas no total com o valor da hora trabalhada, chegamos ao valor da mão de obra, que é de R$ 67,52. O trabalho de conclusão de curso foi elaborado por Cauê de Carvalho, Lucas Henrique Messias Gonçalves, Nicole Leite Silva e Rafael Arruda Moreira. Foram utilizados como referências bibliográficas os seguintes autores: Agradecemos a todos por esta apresentação.